Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos abrir o coração para a palavra do Senhor, palavra de Deus que transforma vidas, a palavra de Deus que cura o nosso coração. E sempre o Senhor quer realizar uma obra nova em cada um de nós. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 43. Mateus, capítulo 13, 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. As leituras deste domingo nos levam a esta reflexão de vida, de meditar na palavra de Deus, de nos deixarmos transformar pelo Senhor. Primeira leitura do livro da sabedoria. Percebe-se o questionamento do povo: por que Deus não intervém de imediato diante da maldade, do pecado de quem se afasta de seus caminhos? Ou, como nós já ouvíamos algumas vezes: eu não acredito mais em Deus, por que Deus não faz eu prosperar? Ouvi isso de uma esposa de um senhor que não quer vir mais à igreja. Por que Deus permite tanta criança passando necessidade, quanto tantos pobres no mundo? Por que Deus permite? Veja, Deus permite porque nos criou livres. Deus nos criou livres. Deus criou você com o dom da liberdade. E na sua liberdade você escolhe. Quando eu escolhi voltar a estudar, estou para terminar a psicologia, quando eu escolhi voltar a estudar, eu escolhi o estudo porque gostava e gosto de estudar sobre a mente humana, mas eu escolhi também as consequências do estudo.
de acordar cedo, de trabalho, de provas, de estágio, de sacrifício, de muitas vezes ficar até tarde da noite estudando. Então, Deus nos criou livre. Agora, aquilo que você vai construir na sua vida diz da sua liberdade. Tem gente que não gosta desta palavra meritocracia, né? Um termo usado hoje para os que defendem diminuir carga horária de trabalho. Interessante que na China, eu vi um vídeo esses dias, eles trabalham 12 horas por dia. E é um regime que muitos defendem. É interessante isso, né? Só que lá esse trabalho é praticamente um trabalho escravo. Então, veja, voltando para a nossa vida, nossa realidade, se você quer construir alguma coisa na sua vida, você precisa sim de esforço humano. Temos o trabalho social na igreja, ajudamos pessoas que precisam, mas também tem muita gente acomodada, muita gente que quer viver às custas de ajuda somente. Pessoas com saúde, pessoas com disposição, pessoas que podem trabalhar, pessoas novas. Então, não transfira para Deus uma responsabilidade que é sua. Não transfira para Deus uma responsabilidade que compete a mim e a você. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Olha o salmo de hoje. Ó Senhor, vós sois bom, vós sois clemente e fiel. O povo de Deus não canta apenas que Deus é forte, canta que Deus é bom. Muita gente teme a força de Deus, mas esquece de confiar na bondade de Deus, na bondade do Senhor. A segunda leitura, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. São Paulo reconhece algo profundamente humano. Não sabemos rezar como convém. Às vezes chegamos diante de Deus sem palavras, com dor, ansiedade, cansaço, lágrimas. O Espírito reza em nós. Abrir o coração para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo rezar. Hoje estou com essa dificuldade. Muitas vezes, quando você se sente assim, é o Espírito de Deus que quer falar o seu coração. Como Ana, na presença do Senhor, diante do seu sofrimento, apenas seus lábios se moviam, tamanha era a sua dor, mas ela não deixou de buscar a Deus, de buscar no Senhor forças para se levantar. E o Senhor vem em auxílio das suas fraquezas. Ouvimos também no dia de hoje a parábola do joio e do trigo. Jesus conta que um homem semeou o trigo, mas o inimigo semeou o joio. Os servos querem arrancar imediatamente o joio, mas o dono responde: não, pode acontecer que arranque o joio. Ao arrancar o joio, arranqueis também o trigo. Então Jesus está nos ensinando que o reino de Deus cresce no mundo onde tem trigo e joio. Os dois convivem juntos. Quanta injustiça, quantos roubos, quantas pessoas prejudicadas por essas pessoas que são joios, que estão à frente, que estão na política, que estão conduzindo muitas vezes nosso estado, nosso país, nossas prefeituras. E quantos desses são joios? São pessoas malignas que roubam, que exploram, que tiram da mesa das pessoas que mais precisam, tiram da educação, tiram da saúde. Esse joio está crescendo, é o mal que cresce junto com o trigo, mas na hora certa o joio será ceifado junto com o trigo e o trigo produzirá frutos, porque o joio só tem palha. Nós plantávamos um pouco de trigo na época que eu estava lá na agricultura com meu pai. O joio ele é muito parecido com o trigo, ele cresce igual. Então se for arrancar ali, pode arrancar também o trigo, mas quando você vai colher, o joio só serve para jogar no fogo, a palha, só tem palha, não tem fruto. E o trigo tem o fruto. Não queira ser joio, não queira agir igual aos maldosos, a pagar com a mesma moeda, não. Queira continuar queira continuar sendo trigo, produzindo frutos. Que o reino de Deus cresce no mundo onde trigo e joio convivem. Mas o mal existe, sim, o mal existe, mas não terá a última palavra. Deus permite um tempo de crescimento, discernimento e conversão. 3 tentações perigosas: julgar rapidamente, rotulamos pessoas,
condenamos histórias que não conhecemos, queremos decidir quem é trigo e quem é joio, perder a esperança, olhamos tanta corrupção, violência e sofrimento que pensamos nada vai mudar. Jesus responde: o trigo continua crescendo, não deixe de ser trigo. E terceiro, esquecer que também precisamos de conversão. Às vezes exercemos o joio nos outros e não percebemos as ervas daninhas do nosso próprio coração. Muitas pessoas vivem presas ao perfeccionismo, querem eliminar imediatamente toda fraqueza, todo defeito, toda limitação, mas Deus trabalha de modo pedagógico. Ele conduz processos. O crescimento humano e espiritual acontece no tempo. Quem quer arrancar tudo de uma vez pode ferir a própria alma. Deus não confunde justiça com pressa. A misericórdia é a forma mais alta da força divina. O joio existe, mas o trigo também está crescendo. Quem perde a esperança faz o jogo do inimigo. O Espírito Santo reza dentro de nós quando faltam palavras. Deus vê um futuro de santidade onde nós vemos apenas fraqueza. Santo Agostinho: muitos que hoje parecem joio, amanhã serão trigo. Quanto maior o pecador, maior o direito que tem a misericórdia de Deus. Santa Faustina. Papa Francisco: Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Irmãos e irmãs, qual é a grande mensagem deste dia, deste domingo, dia do Senhor? Deus é poderoso, mas sua maior demonstração de poder é ter misericórdia. Ele não desistiu de você, ele não desistiu das pessoas, ele não desistiu da igreja. Por quê? Porque ele acredita que é possível sim. É possível sim que esse joio também seja transformado. O Senhor ainda vê trigo em você, ele continuará trabalhando até a colheita. O inimigo semeia o joio, Deus continua semeando a esperança. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Peçamos a graça de sermos trigo bom no campo do Senhor, confiando que a misericórdia de Deus é maior que nossas fraquezas e que sua paciência continua nos oferecendo um caminho de santidade. Um excelente domingo. Não deixe de buscar a Deus. Ele ora em nós, Ele ora por nós. Muitas vezes não conseguimos orar como convém, como diz a segunda leitura, mas o Senhor intercede, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Não deixe de buscar a Deus, com palavras ou no silêncio, mas não deixe de estar na presença dEle. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa história, Ele quer transformar o nosso coração. Se prepare porque amanhã nós vamos dar início ao nosso cerco de Jericó aqui em nossa paróquia, clamando o sangue de Jesus, para que com o poder do sangue de Jesus nós derrubemos muralhas e alcancemos as vitórias do Senhor. Venha participar em nossa paróquia de dia 20 a 26 de julho, o nosso cerco de Jericó, clamando as bênçãos de Deus. Deus abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.